Paz, irmãos, a todos, amém? Estou aqui na igreja agora à noite para orar e para trazer uma palavra para os irmãos, né? Nós precisamos de uma palavra. As pessoas estão preocupadas, né? E meditando aí no que está acontecendo. As pessoas têm um entendimento, né? Que tudo que está acontecendo é para que o mundo para que o mundo se converta, é castigo para o mundo, são todas coisas nesse sentido. Eu particularmente penso que Deus tem chamado a nossa atenção, a atenção da igreja, para que eu e você veja a nossa vida, o sentido da nossa vida, que está tendo valor na nossa vida, nos chamar a atenção para que Ele está vindo, Ele está chegando, e para mim e você nos prepararmos e colocar a nossa casa em ordem. Esse é o meu pensamento. Eu penso que Deus está nos chamando a atenção, minha e sua, da igreja, do povo dele, né? Mas particularmente cada um olhar a sua vida. Mas nós pensamos que nós estamos na igreja, nós queremos às vezes julgar o mundo, né? Mas fulano é idólatra, fulano é isso, fulano é aquilo, mas nós nos esquecemos de nós, e perante Deus todos nós somos pecadores, né? Então, para que nós vejamos nossa vida, essa palavra vai falar muito conosco, porque ela vai nos mostrar o que tem valor para nós, o que tem valor na minha vida e na sua. Será que o que nós estamos dando valor é aquilo que realmente importa? Ou eu e você estamos dando valor numa coisa e Deus está dizendo, e o Senhor Jesus está dizendo, não, isso aí não tem valor nenhum. Nós ficamos depositando, achando que as coisas têm valor, procurando isso, querendo conquistar isso e aquilo, e Jesus está dizendo, não, isso não tem valor para mim, para o meu reino, porque nós nos esquecemos que o que nos interessa agora é o reino de Deus, né? E às vezes nós nos esquecemos, para não dizer quase sempre, nós nos esquecemos e procuramos viver o nosso eu e esquecemos que nós temos um reino, o reino de Deus. Então, o que realmente importa para nós, o que realmente tem valor para nós? E tem duas parábolas que diz, a parábola do reino do tesouro escondido e a parábola da pérola de grande valor, que está lá em Mateus 13, versículo 44, diz assim, a primeira parábola do tesouro escondido: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. Então, logo, para a sua alegria, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou aquele campo. A segunda parábola diz assim: também o reino de Deus é semelhante ao homem comerciante que buscava grandes pérolas. Encontrando uma pérola muito grande e valiosa, vendeu tudo que tinha e comprou aquela pérola. É muito interessante nós vermos essa passagem, porque o homem que achou o tesouro escondido, ele foi e vendeu tudo que ele tinha por causa daquele tesouro. Ele vendeu tudo que tinha, talvez casa, talvez animais, tudo que ele tinha naquele tempo, que a história narra, e ele foi e vendeu tudo que tinha para comprar o campo onde ele tinha achado o tesouro, né? E aquele tesouro mudou tanto a vida dele que nós vemos de começo já, quando ele acha o tesouro, que ele poderia ter levado o tesouro para a casa dele, que ele achou num campo escondido, ninguém estava vendo, ninguém viu que ele tinha achado o tesouro, ele poderia ter levado, mas aquele tesouro era tão diferente na vida dele que já de cara já deu uma lição nele, fala: você não pode levar o que não é seu. E ele foi e vendeu tudo que ele tinha, porque ele realmente viu que aquilo era muito valioso, vendeu tudo que tinha para vir comprar o campo onde estava o tesouro, para poder possuir o tesouro. E diz que o reino dos céus, o reino de Deus, é semelhante a esse tesouro escondido. E já nos chama a atenção: será que nós estamos dispostos a desfazer de muitas coisas por causa do reino de Deus? O que eu e você temos nos disposto a perder por causa do reino de Deus? A segunda parábola vai no mesmo sentido, que o comerciante comprava pérolas, ele andava atrás de pérolas para comprar.
e ele vai e acha uma grande pérola, uma pérola de grande valor. E digamos assim, o dinheiro que ele tinha, o capital de giro que ele tinha para comprar, não dava para comprar aquela pérola, de maneira que ele teve que ir vender tudo que ele tinha e comprar aquela pérola, porque era muito valiosa. Então nós vemos outro exemplo de uma pessoa que desfez de tudo que tinha por um algo maior. Aos nossos olhos não é, né? Aos nossos olhos falar, mas esse homem foi tolo de trocar tudo que ele tinha, estava com a vida garantida, a vida boa, tranquila, por uma pérola. E o que ele vai comer a pérola? Ele vai vestir a pérola? Ele vai poder usufruir dessa pérola? E aí nós meditamos que para ele tinha um valor diferente, que para nós não é o valor que nós pensamos. Por isso que o texto está dizendo, assim como essa pérola tinha esse valor para esse homem, assim também é o reino de Deus. Para muitos não tem esse valor que muitos pensam, mas para nós tem, ou pelo menos deveria ter, porque tudo que nós temos fora do reino, ou seja, nessa terra, nada se compara ao valor do reino, ao que nós temos de valor no reino. Então isso já nos chama a atenção, que às vezes nós temos algo de valor e ficamos lutando a vida toda por aquilo, ou já temos conquistado isso e ficamos mimando este valor, e o Senhor Jesus está dizendo, não, mas no meu reino isso aí não tem valor nenhum, no meu reino isso aí não tem serventia nenhuma. Então, nós vemos isso, que talvez eu e você estamos valorizando algo que não tem valor. Nós estamos nos esquecendo que o nosso reino é o reino de Deus, nós estamos nos esquecendo do reino de Deus, nós estamos vivendo para este mundo esquecendo do reino de Deus, né? E como você já sabe, eu já falei sobre isso várias vezes aqui na igreja, né? Que nós estamos nos esquecendo, que nós temos um reino diferente, que não é desse mundo, e deixamos ele totalmente de lado por causa das nossas coisas. Nós achamos que temos valor, mas não tem. Aí vem um alerta com uma outra parábola, que está no versículo 47 ao 50. Depois dessas duas parábolas que Jesus quer dizer o valor que o reino tem, ele vem com uma advertência, com um alerta, que está no versículo 47. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então, assentando-se, apanham para os cestos os peixes bons, e os ruins, porém, lançam fora. No 40 diz assim: assim será a consumação dos séculos. Vários anjos separarão as pessoas más de entre os justos. Quer dizer que os anjos vai ser enviado, né, para separar os maus dos bons, os maus dos justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá ranger de dentes. Então, depois de Jesus falar do valor do reino, ele vem nos alertar. Falar, se você quer saber o valor que tem o reino, porque hoje nós podemos escolher, hoje somos nós que escolhemos o que tem valor e o que não tem. E Jesus está dizendo que nesse período, neste tempo do fim, o reino que vai escolher quem ele quer para ele. Aí vai ser o contrário, vai ser o reino que vai escolher. Aí, o versículo 47 está dizendo que a rede é lançada, o reino de Deus é como a rede que é lançada, que a rede pega de tudo, toda a qualidade de peixe. E assim como o evangelho hoje tem todos os tipos de pessoas, né? Até os maus, né, está no meio, porque o joio é o mal no caso, né? Então o evangelho quer abraçar todo tipo de gente, né? Até para que esse joio possa se converter, se é que pode.
Mas o que está querendo dizer é que, assim como a rede pega todo tipo de peixe, o evangelho do reino de Deus abraça todo tipo de gente, né? Mas nem todos são aprovados, assim como os peixes que eram pegos nas redes, nem todos são aprovados, nem todo era para o proveito, nem todo peixe era bom para se comer, né? Tem peixe bom e tem peixe ruim, tem peixe sem espinho nenhum e tem peixe com muito espinho, quase impossível de se comer. Então nem todos eram aproveitados, assim também como nem todos nem todo homem que está dentro do reino de Deus vai ser aproveitado, porque no versículo 48 diz assim, que os pescadores traziam a rede, né, e sentavam na praia e separava os peixes, os bons colocavam no cesto e os ruins eram lançados fora. E aí ele aplica a mesma sentença para os maus que estão dentro do reino de Deus, colocando valor no que não tem valor hoje em dia. Eles vão ser separados naquele grande dia. Hoje as pessoas escolhem o que tem valor no reino. Naquele grande dia, o reino vai escolher aquelas pessoas que ele quer, aquelas pessoas que deram valor no que realmente tem valor. Aquele grande dia vai ser o dia do reino escolher, do reino colocar para fora os que são maus, os que não prestam, assim como os peixes. No 49 diz, assim será na consumação dos séculos, virão os anjos e separarão os maus dos justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo e ali haverá ranger de dentes. Então haverá um dia que o reino vai escolher. E hoje em dia nós temos todo o tempo, pelo menos achamos que temos todo o tempo e queremos escolher o que tem valor. E nós só temos uma coisa que tem valor: o reino de Deus é mais valoroso para nós do que tudo. E nós às vezes não estamos depositando esse valor total. Então as pessoas estão escolhendo o que não tem valor nenhum para o reino, e esquecendo de investir naquilo que tem valor no reino. Então as duas parábolas, a do tesouro e a parábola da pérola, de valor, nos faz pensar que nós vivemos uma vida diferente daquela que temos que viver. Nós colocamos valor em tudo que não tem valor. E Paulo nos dá esse exemplo. Ele deve ter lido essa passagem, deve ter ouvido essa passagem. Jesus deve ter revelado, o Espírito Santo deve ter revelado para ele quando o encontrou, que está lá em Filipenses. Olha o que tinha valor para Paulo, lá em Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8. Mas o que era para mim ganho, reputei-o por nada, por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo. Ele quer dizer que ele prefere conhecer a Cristo e perder todas as outras coisas, porque Cristo tem mais valor para ele. Pelo qual sofri a perda de todas estas coisas. Por Cristo ele sofreu a perda de todas essas coisas, todas essas que hoje nós colocamos valor. E as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Ele considera as coisas que ele tinha antes de Cristo como uma escória, como nada, diante do que ele tem agora, que é Cristo. Então, tudo que ele tinha antes, ele diz que ele reputa essas coisas agora por nada. Ele não tinha nada. Ele está querendo dizer, não, agora eu tenho. Não bate certinho com a parábola, que nós lemos do tesouro escondido e da pérola. Ele está querendo dizer, Paulo está querendo dizer, tudo que eu achava que tinha valor antes não tinha nada. Agora eu tenho algo de valor. Agora eu tenho algo de muito valor. E o que mudou na nossa vida? O que nós estamos carregando? Nós estamos mudando a nossa vida? Nós achamos algo já mais valioso do que o que nós tínhamos, mas não mudou nada na nossa vida? Nós vemos a mudança que teve na vida de Paulo. Se o reino de Deus não muda a nossa vida a ponto de nós vivermos
neste reino com toda a nossa força, com todo o nosso vigor, com toda a nossa coragem, né? Era para nós sermos diferentes, deixarmos de colocar valor naquilo que não tem. Nós não vivemos mais por causa destas coisas. Jesus tanto disse que essas coisas Deus sabia que nós precisaríamos e nós não precisávamos dar valor nisso tudo. E nós temos que dar valor na nossa alma. O reino de Deus está querendo a nossa alma. O que nós estamos passando neste mundo, se temos comida ou não, isso é o menos importante. Ah, mas como assim, Nélio? É verdade, é o menos importante. Jesus estava preocupado com o destino da nossa alma, como eu já disse para vocês em vários cultos. Ele estava preocupado com o destino da nossa alma. Porque ele disse, olha, o comer o Pai sabe que você precisa, o beber também e o vestir também. Mas a vossa alma, a nossa alma tem que ter um destino bom, tem que ter um destino maravilhoso. E diante de tudo que está acontecendo, essa palavra vem para nós meditarmos. O que está tendo valor na nossa vida que nós deixamos o reino de Deus de lado e queremos viver uma vida totalmente diferente daquilo que a Bíblia nos ensina. O reino de Deus não mudou e não está mudando a nossa vida, né, nos trazendo para perto de Deus. Nós queremos estar no reino de Deus, mas com valores diferentes. Então, talvez o que está acontecendo agora é para que eu e você medite na nossa vida. Meditemos na nossa vida, trazer o que realmente tem de valor. Nada na nossa vida tem valor a mais que o reino de Deus. O cristão que tem outra coisa mais valiosa que o reino de Deus está pensando totalmente errado. Essa palavra quer dizer isso. Aquela pérola que aquele homem encontrou tinha mais valor do que tudo que ele tinha, que ele foi e desfez de tudo para ficar com a pérola. E essa pérola é assemelhada ao reino de Deus. Então o que está acontecendo está falando com cada um de nós particularmente. É o Senhor Jesus falando conosco, olha, eu estou voltando e eu quero que você veja como está a sua casa, como está você. Se nós parássemos um pouco para olhar para o mundo e falar, Jesus está se vingando do mundo, está despejando a sua ira sobre o mundo, isso aí nós já sabemos. Mas, e nós? Será que nós não precisamos de arrependimento? Porque aquele texto de 2 Crônicas 7:14 nos diz o seguinte, né? Eu vou até ler lá, para não falar errado. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos e dos seus pecados, e orar, e me buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É interessante que antes do orar, o texto fala para aquelas pessoas, para quem estava sendo dito, para as pessoas se arrependerem dos seus maus caminhos e se converterem dos seus pecados. Aí sim orar. E o que nós vemos as pessoas hoje, os cristãos, nós cristãos, estamos dizendo, não, nós temos que orar, não, vamos fazer uma campanha de oração, vamos levantar um clamor, vamos orar, que Deus vai fazer, sim, vai mesmo. Mas o que vem antes nós não estamos fazendo. Ele está dizendo, vocês têm que se converter dos seus pecados e se arrepender dos seus maus caminhos. E nós olhamos para nós mesmos e nós não queremos aceitar isso, que nós somos pecadores, que nós andamos num mau caminho às vezes. E por isso que eu digo que Jesus está querendo, através dessa situação, querendo falar conosco, particularmente, de maneira que não vai adiantar eu orar.
se eu não me converter dos meus pecados, se eu não abandonar os meus caminhos tortos. Não vai adiantar eu orar, não vai adiantar eu levantar um clamor, se eu não cumprir o que vem antes. Aí sim, se eu me arrepender dos meus pecados e me converter dos meus maus caminhos, ele diz, aí você ora, né? Aí você ora a mim, eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra. Então tem uma coisa muito errada aí, que os cristãos estão dizendo somente para orar. Não, vamos orar, não vai adiantar. Nós temos que nos converter dos nossos maus caminhos e pedir perdão pelos nossos pecados. E todos nós temos pecados. Daniel foi, depois que foi levado cativo, ele orava continuamente pedindo perdão pelos pecados deles. Nós vemos que Daniel era um homem justo diante de Deus, mas ele se colocou no meio do povo que pecou, porque ele sabe que descendência de Adão toda é pecadora, mas ele se colocou na mesma situação, e nós temos que nos colocar assim. Irmãos, Jesus está querendo falar conosco para que nós nos convertemos dos nossos pecados e dos nossos maus caminhos. Aí sim vamos orar para Ele, para que Ele possa sarar a nossa terra. Então eu estou certo que o Senhor Jesus quer falar conosco particularmente, com cada um de nós. Aí Ele está dando uma atenção para o mundo, para que o mundo veja algo, tá também, com certeza, não está errado, mas que Ele está falando também com a igreja, para cada um de nós, para mim e para você, olharmos para a nossa vida, para nós pararmos de dar valor no que não tem e começar a dar valor no reino dEle, que é mais importante, que nós estamos abandonando. O reino de Deus não está abandonado porque Ele tem um Senhor, tem um Rei, mas no nosso modo de viver, nós estamos abandonando o reino, vivemos cada um seu reino. Hoje cada um vive o seu reino, cada um tem o que tem, cada um tem o objeto de valor, a sua coisa de valor, e as coisas do reino de Deus que tem mais valor, nós estamos abandonando, deixando de escanteio. Então essa palavra é para nós meditarmos. Pense nisso você, que eu já estou meditando nisso, que nós temos que buscar o que tem valor, e o que tem valor nós só vamos alcançar quando nós pedirmos perdão pelos nossos pecados, arrependermos dos nossos maus caminhos e orar a Ele. Aí Ele vai sarar a nossa terra, Ele vai ouvir do céu, né? E sabemos que Ele é Senhor de tudo, e o que nós tivermos que passar, nós vamos passar, porque o que Ele determinou Ele não vai mudar. Ele não vai mudar. Então nós sabemos que o que está para vir é pior. Irmão, mas o que você estava dizendo nós sabemos. O Senhor Jesus disse que isso é o princípio das dores. É o princípio das dores. Né? Nós, quando nós queremos dizer, Jesus, volta logo, mas quando acontece uma coisa dessa, nós falamos, não, Jesus, nos livre disso, nos tire isso. Mas nós nos esquecemos que para que Ele venha, tem que acontecer essas coisas. Então, como nós vamos dizer, não, Senhor Jesus, tire isso de nós. Tire isso de nós. E nós não dizemos, Jesus, faça a sua vontade, assim na terra como no céu. Está vendo como às vezes nós somos incoerentes, né? Nós queremos que Ele volte para nos levar com Ele, mas para que Ele volte, tem que acontecer essas coisas. As pestes, né? Guerras, rumores de guerras e tudo aquilo, que é o princípio ainda das dores. Então, irmãos, essa palavra fale comigo e com você. Dê valor no reino de Deus. Vamos dar valor no reino de Deus. Vamos esquecer o nosso eu aqui nessa terra não tem valor nenhum. Tem aquela palavra que diz que o que nós conquistamos aqui, nós não vamos levar conosco. Nós não vamos. Nossa única esperança é o reino de Deus, que nós estamos deixando esquecido. Então Ele está dizendo para mim e para você, olhe você, não olhe o fulano não, mas o fulano é assim, não, mas ele está castigando lá a Itália, porque a Itália é idólatra, né? Adora os santos. Não, olhe para mim, vamos olhar para mim, eu olho para mim, você olhe para você. E essa palavra vai falar mais com você aí na sua casa, como está falando comigo. Jesus quer falar conosco, nos chamar a atenção, porque Ele está voltando. Ele está às portas. Isso é só o princípio das dores, mas Ele está às portas. E Ele tem interesse de nos levar com Ele. Mas Ele está dizendo para nós nos convertermos dos nossos maus caminhos,
pedirmos perdão pelos nossos pecados, onde nós temos errado, começar a dar valor no reino dele, que é mais importante. É o reino dele que nós vamos almejar no dia que ele vier, né? Nós vamos entrar no dia que ele vier. Nós já fazemos parte, né? Mas naquele grande dia nós vamos adentrar neste reino e vamos possuí-lo, né? Então, medite nisso. O que está tendo valor na sua vida? O que está tendo valor na sua vida que você está abandonando o reino dele? Ele está dizendo para mim e para você. Amém? A paz do Senhor. Eu peço que Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu trabalho, que Ele nos proteja, nos guarde, que Ele faça o que Ele bem entender das nossas vidas, que Ele sabe de tudo. Vamos orar para que Ele sare a nossa terra? Vamos, mas vamos primeiro cumprir o que Ele disse antes. Vamos nos arrepender, né? Que é o mais importante. Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. Em nome do Senhor Jesus Cristo.